Audiolivro Os Pioneiros, Memórias do Pioneirismo na Região Norte Paranaense. Editora Ixtlan, 2012. Autora, Helena Ribeiro de Proença. Narração, Eric Diego Sales. Capítulo 3. Formação da Vila. Sobre as doações de terras realizadas pelos pioneiros para formar a nossa cidade, a maioria ocorreu nas proximidades das margens do rio Itararé. Esta história é contada pelos antigos moradores da vila Jaboticabal, tal como, por exemplo, Laudelino Ferreira de Oliveira. Ele foi dono de muitas terras, fazendeiro e comerciante na vila, desde o entorno desta até a divisa do município de Ribeirão Claro, a oeste e a norte de nosso município. Também contam a história Antônio Jonas Ferreira Pinto, cartorário, e Marco Trindade Vilas Boas, gaúcho e apelidado de Nenzinho, um lavrador. José Felipe, lavrador. Bento Gonçalves Camargo, marceneiro, fabricante de viola e avô do Flávio. João Rosa, lavrador e fabricante de viola e violão, violeiro na dança de São Gonçalo e fandango. E Vidal Pimenta, trabalhador braçal, principalmente em cercas para a divisa e invernada de criação de animais. Esses homens, quando se reuniam, era difícil as pessoas deixarem de ouvir suas histórias sobre os moradores pioneiros da vila e sobre muitos outros que aqui vieram. Após a doação das terras, a vila foi dividida em duas partes. A primeira, das margens do rio Itararé até o meio da vila, era chamada de Vila Velha Ferreira. A parte de cima, desde a Rua do Cemitério, Vila Nova. Relativamente, os moradores que viviam na Vila Velha Ferreira, a maioria era de lavradores, criadores de gado, vaca leiteira, donos de cafezais e etc. Na parte de baixo, moradia da Vila Velha Ferreira, abrigavam-se as pessoas que viviam de trabalhos de transporte, o carroceiro, comunicação, o carteiro, a estafeta, o recadeiro, o cocheiro que preparava e tratava dos cavalos de corrida, entre outros. A parte de cima, a Vila Nova, era habitada pelos recém-chegados imigrantes à procura de bom comércio ou abertura de indústrias, alemães, italianos, turcos, libaneses, portugueses, polacos, espanhóis e muitos brasileiros de vários estados e cidades. As casas construídas por eles eram feitas de madeira de boa qualidade ou de material, cobertas de telhas de barro, cerâmica ou tabuinhas de madeira, cômodos mais amplos, confortáveis e modernos, janelas de vidro, vidraças e portas de madeira com chaves. Muitas possuíam calçadas à frente, outras não. Divisão de quintal com vizinhos não havia, pois apenas existia um marco ou uma cerca de bambu. A rivalidade entre as duas partes da vila se dava em razão de que, na Vila Velha, os moradores da classe trabalhadora estavam mais na área rural e havia poucos comerciantes. Já na Vila Nova, a parte mais comercial da vila, havia bares, lojas, bazares, armazém, igreja, uma pequena fábrica de guaraná, clube e etc. Os libaneses, turcos, foram os primeiros comerciantes de lojas de tecidos e calçados, alguns com família, outros não. Em geral, só após anos de comércio, as famílias eram trazidas do exterior. Os italianos sobreviviam da lavoura, olaria e padaria. O mais conhecido padeiro era o Chico Italiano, que fazia pães caseiros, pão sovado, pão cangaia, pão mandi, pão de ló e biscoitos de vários sabores, doces e salgados. Os espanhóis estavam na cultura do café, cana-de-açúcar e cereais. Os alemães eram fazendeiros na criação de gado ou atuavam nas indústrias.
Já os portugueses cultivavam hortaliças e abriam bares, bazares e etc. O número maior de habitantes na vila Jaboticabal era de paranaenses, mineiros, paulistas e alguns gaúchos e catarinenses. Desde o início da fundação do patrimônio, lentos e perseverantes, eles elevaram o vilarejo à prosperidade, numa cultura social e econômica que crescia na união e companheirismo entre seus habitantes urbanos e rurais. Não foram poucas as dificuldades dos pioneiros, os que aqui vieram e os que aqui nasceram, e deixaram a seus descendentes a herança de luta, coragem e riqueza de seus frutos no trabalho. Isso a nova geração de nossa querida Carlópolis herdou como fruto ao sabor do progresso, da dignidade, da esperança e da gratidão. Reconhecida pela nossa população de hoje, esta desfruta e vive nesta terra hospitaleira. Poucos foram os habitantes da vila Jaboticabal que tiveram o privilégio de conhecer pessoalmente alguns pioneiros da nossa cidade. Não há fatos que façam vê-los, mas expressões de seus rostos, as marcas do tempo, da coragem, da tranquilidade, da bravura e determinação de uma missão cumprida, pessoas que enfrentaram as adversidades com dignidade. Os verdadeiros heróis desbravadores foram várias famílias, tais como a Medeiros, Pinto, Bueno, Leite da Silva, Pedroso, Rodrigues do Amaral, Passos e muitas outras, que deram continuidade ao desenvolvimento e ao progresso dos meios de transporte, comunicação, ensino e cultura social da nossa cidade, no início do século XX, lá por 1900. Unidos no propósito de melhorar a condição da Vila Jaboticabal, muitos atuaram no alargamento dos trilhos, transformando-os em ruas e estradas com mais dimensões. Os trilhos feitos pelo carro de boi e as valetas pelas tropas deram origem à Rua do Meio, hoje Benedito Salles, a primeira rua do centro da vila, com mais movimento e acesso às outras cidades. Hoje temos as travessas, que na época eram pequenos carreiros, caminhos para a passagem de uma rua a outra. Rua Jorge Barros, Rua Padre Hugo e Avenida Elson Soares. Ainda em poucos quarteirões, havia casas e muitas árvores nativas de lei: angico, peroba, caviúna, marfim, embuia, cedro, carvalho, óleo e muitas outras. Havia árvores frutíferas, sendo as mais numerosas as de jabuticabeira. Mas também existiam engazeiros, gabirobeiras, capoteiras e araçás, as quais poucas pessoas de nossa população chegaram a conhecer. Laranjeiras, feijão cru, ameixeiras, coqueiros, palmitos e muitos pinheiros. Os moradores viviam numa densa mata onde havia animais selvagens e aves de várias espécies. Creio que poucas pessoas sabem o nome e muitos nem ouviram falar do tamanduá, o serelepe, o mico, o bugio, o ouriço, a jaguatirica, o gato e o cachorro do mato, a lontra e o porco do mato, alongado. Nem sabem que há espécies quase em extinção: o tatu, o coati, o tamanduá, o veado, o macaco, a paca, a capivara, a onça e etc. Os habitantes aos poucos foram se ambientando com o novo lugar, mas muitos tinham receio com o anoitecer, e ranchos e casas eram fechados, e nada de andar por seus caminhos, pois havia cobras venenosas e outros animais noturnos perigosos. À noite,
Insetos como vagalumes e as borboletas noturnas faziam festa na mata, e os vagalumes reluzentes entre as árvores pareciam um encanto de noite de Natal, tudo iluminado pelos vagalumes. De manhã havia serenata da natureza em louvor ao novo dia, cantos de pássaros e urgidos de animais. Com certeza, a verdadeira alvorada do dia, um verdadeiro clássico da natureza divina. Nessa época, já havia alguns comerciantes, os pioneiros do comércio, ainda com pequenos ranchos e casas alinhadas às ruas. O povoado lutava por dias melhores. Havia muitas mercadorias de primeira necessidade em armazéns, pequenas lojas e bazares, e até mesmo em pequenos cômodos de casas, ranchos ou cabanas. Este foi o audiolivro Os Pioneiros, escrito pela autora Helena Ribeiro de Proença e narrado por Eric Diego Salles. Sabia que você também pode apoiar esse projeto? É só entrar em contato pelo WhatsApp 43 99695 0911, que divulgaremos seu negócio. Do próximo episódio em diante, você pode entrar a qualquer momento, mas permanecerá para sempre em nossa história. E a Indie Burger também convida você a degustar nossas obras de arte, com hambúrgueres grelhados e crocantes, o verdadeiro sabor de churrasco, feito por quem entende do assunto, a pioneira da nossa terra. Indie Burger, 43 99695 0911. Próximo capítulo: Os primeiros comerciantes.